Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos continuar a falar de ouro no Brasil. Antes, recados importantes. Você que acessa pelo Classroom, lembre-se de clicar no link da chamada e responder a sua chamada para garantir a sua presença nessa aula. Você que assiste apenas pela TV, lembre-se de encaminhar as tarefas até a sua escola. Recados dados? Isso! Muito bonitinho! Vamos voltar à nossa aula. E para entrar na aula de hoje, eu preciso relembrar com você a nossa última aula sobre ouro. Vamos lá! Na aula anterior, você aprendeu que no final do século XVI, no final do século XVII, foram descobertas jazidas de ouro consideráveis na colônia. Lembra? Por volta de 1693. Ainda, esse ouro era basicamente o ouro de aluvião, aquele encontrado nos leitos, nas margens dos rios, misturados ao cascalho, à areia. Ainda, a Guerra dos Emboabas foi a primeira grande batalha pelo controle do ouro no Brasil. Então, Guerra dos Emboabas entre os bandeirantes paulistas e esses forasteiros chamados de emboabas, que terminou com a vitória, aliás, dos emboabas. Ainda, a Intendência das Minas era o órgão regulador, o principal órgão da administração, subordinado diretamente a Portugal. Então, Portugal queria manter um controle mais rígido sobre esse ouro. E é sobre isso, aliás, que a gente começa a falar na aula de hoje. A cobrança dos impostos, o controle de toda essa administração. E hoje nós vamos falar ainda sobre a sociedade mineradora. Então, o controle, os impostos e as pessoas que foram viver nessa região. Essa sociedade que se formou em torno do ouro e das pedras preciosas. Massa! Bora começar então? E para começar, uma personalidade que é clássica. Falou-se em ouro, diamantes, pedras preciosas no Brasil, sempre temos a história desta personagem, Chica da Silva, que aqui é a imagem de um frame do filme chamado Chica da Silva, lá do ano de 76. Chica da Silva era filha de um português e de uma escrava, e ela viveu lá no século XVIII, na região das Minas Gerais. Ela teve um relacionamento, já adulta, com um contratador do distrito diamantino, então um senhor muito rico desse distrito diamantino. E ela, a partir desse relacionamento, conseguiu se inserir nos círculos sociais dessa elite mineira. Então ela, uma negra filha de escrava, conseguiu participar da sociedade mineira de elite, exatamente por esse relacionamento. Então é uma senhora que ficou muito rica e que conseguiu participar normalmente de uma sociedade que era basicamente branca, essa elite branca de Minas, e a Chica da Silva se inseriu ali no meio. Então, recomendação, se você puder, assista o filme Chica da Silva, que conta um pouquinho dessa história aí. Legal, mas você sabe como era a sociedade mineradora do século XVIII? Como eram as pessoas que estavam ali nas minas? Como essas pessoas viviam? Como essas pessoas se relacionavam com o governo? Então, vamos conversar sobre essas situações da sociedade mineira, da sociedade mineradora do século XVIII. Antes, impostos, administração. Vamos lá. Os impostos sobre ouro, o mais famoso era o quinto. O nome já diz, criança, então é muito fácil. Não vai errar essa, por favor. Quinto, quinta parte. Ou 20% de todo o ouro extraído. 20% ou quinta parte. Ah, descobriu ouro. Uma barra de ouro, uma pedrinha de ouro. Você divide ela em 5 partes. Uma parte é do governo, as outras 4 para o minerador. Então é isso. A quinta parte, divide em 5, uma é do governo. Quinto, olha que fácil, 20%. Legal? Principal imposto do ouro no Brasil. Quinto. Ainda,
Havia o imposto de passagem, que era o imposto pago sobre homens e animais que estavam em trânsito, entrando nas Minas Gerais. Imposto de passagem. Havia o imposto de entrada, cobrado sobre as mercadorias que adentravam a região das Minas. Então, imposto de entrada, sobre as mercadorias que entravam. E o imposto chamado de donativos, ou os donativos propriamente ditos, que eram uma exigência da coroa para pagar despesas de ocasiões especiais. Exemplo, vai casar um príncipe. Então, todos os súditos deveriam pagar ou dar uma doação para ajudar. Ou, como aconteceu no caso do terremoto de Lisboa, no meio do século XVIII, que a cidade foi destruída. Então, foi cobrado de todos os súditos do Império Português ao redor do mundo uma doação a mais para ajudar na reconstrução da cidade. Ocasiões especiais, uma doação a mais de todos. Então, alguns impostos cobrados aí nessa sociedade mineira. O principal, o quinto. Você precisa lembrar de um? O quinto. Esse é o principal imposto. Não esquece, quinta parte. Pegou tudo que você descobriu no ouro no dia. 100 gramas, divide por 5. 20 gramas são do governo. Você fica com as outras 80. É isso. Quinta parte. Aí você sabe como nem todo mundo queria pagar honestamente o quinto, porque é um imposto considerado alto. Então as pessoas tentavam dar jeitos de burlar, de desviar o pagamento do quinto. E aí entra em cena o famoso Santo do Pau Oco. Já chamou seu amigo, sua amiguinha de Santinho do Pau Oco? Aquela ideia de que a pessoa parece ser de um jeito, mas quando vira as costas é de outro jeito? Essa é a ideia. O ditado surgiu daí. Santo do Pau Oco. O que é isso? Para fugir do pagamento do quinto, muitos habitantes escondiam o ouro em pó ou em pequenas pepitas das mais variadas formas, como sua criatividade permitir, esconder esse ouro da fiscalização, até dentro das imagens ocas dos santos de madeira. Então, imagens de santos em madeira, esculpidas em madeira, com por baixo ou por trás todo oco, com uma entrada. Então, ali escondia esse ouro ali dentro, tampa, e esse ouro passava, então, pelos postos de fiscalização, passava tranquilamente, porque na hora de fiscalizar é a imagem de um santo. Dentro, cheio de ouro, mas por fora você vê um santo. Honestidade, por dentro, um desvio, então, dos impostos que deveriam ser pagos ao governo. O Santo do Pau Oco foi uma das maneiras de se desviar o pagamento do quinto. A circulação do ouro até então era livre na colônia toda. Como assim circulação livre? Qualquer comércio, qualquer lugar poderia aceitar ouro em pó ou em pequenas pepitas como pagamento. Comércio em geral, qualquer lugar aceitava ouro. Então isso facilitava esse desvio, esse contrabando do ouro. Por quê? Esse ouro então desviado podia-se ter acesso a qualquer tipo de mercadorias a partir daí. Então, desviou o ouro, consegue comprar a mercadoria que quiser. O governo português então tem um problema a resolver aí. Como evitar o contrabando do ouro? Então, as casas de fundição viraram a solução para isso. O que é isso? Elas foram criadas em 1719, comecinho da exploração do ouro, e tinham o objetivo: dificultar o contrabando de ouro e melhorar a arrecadação do quinto. Por isso que eu grifei, anota aí. Casa de fundição, dificultar o contrabando e melhorar a arrecadação do imposto. Esses locais, as casas de fundição, deveriam receber o ouro, tirar o quinto e transformar o ouro em barras com o selo real, com a marcação do governo. Esse ouro, então, quintado, ou seja, com o quinto tirado, já tirado o quinto, esse ouro poderia ser legalmente negociado, essa pequena barrinha de ouro com a marca do governo oficial. Aí pode negociar ele normalmente. Então, quem fosse pego com ouro em pó ou em barra sem o selo real, poderia sofrer penas severas. A partir das casas de fundição foi proibido ouro em pó
ou em pepitas ou em barras sem o selo do governo. Proibido, não podia mais. Então, a partir das casas de fundição, você entregava, o minerador entregava todo o ouro na casa de fundição, em pó ou em pepitas. Ali, os funcionários do governo tiravam a quinta parte. O que sobrava, as outras 4 partes que eram do minerador, elas eram derretidas e transformadas em pequenas barras de ouro com a marca do governo e devolvidas para o minerador vender, transportar, fazer como fosse necessário. Entendeu? Então, a casa de fundição veio para impedir o contrabando do ouro. Aqui você tem um exemplo de uma barra de ouro de uma casa de fundição do ano de 1809. É a fundição do Cerro, uma vila próxima ali de Vila Rica, próxima da região mineradora. Então, aqui uma barra de ouro. Você tem o escudo da fundação do Cerro Frio, que é onde ficava a casa de fundição, esse é o selo. Então, na barra de ouro, esse é o selo colocado na hora de se derreter a barra. Aqui você tem um número dessa barra de ouro para controlar o ouro. Aqui, onças, oitivas e grãos é o peso dessa barra, era marcado nela. Aqui, as iniciais do ensaiador, o responsável pela casa de fundição naquele momento. E ainda você tem a data, 1809. Então, essa é uma barra de ouro oficial. Essa barra podia circular livremente, então, porque ali já estava tirado o quinto. É uma barra de ouro feita numa casa de fundição. Esse ouro era o ouro legal, dentro da lei. Era o ouro permitido para circulação. Qualquer barra de ouro ou ouro em pó, qualquer ouro que não tivesse esse tipo de inscrição era proibido de ser comercializado e quem tivesse portando ele sofreria penas severas. Crime de contrabando de ouro. Legal? Então, sobre as casas de fundição tem tarefa.
Aquele exercício fácil para você fixar o conteúdo. O que eram as casas de fundição? Eram as instituições fiscais representantes do poder da coroa portuguesa nas regiões mineradoras. Elas detinham a função de transformar o ouro explorado nas minas em barra com o selo oficial, contabilizá-lo e daí obter o quinto. A função da casa de fundição era essa: corrigir a arrecadação dos impostos aí do quinto. Qual a relação entre a ação dos bandeirantes paulistas e a mineração lá nas Minas Gerais? Qual que é a relação entre bandeirantes e ouro? Essa é muito óbvia, muito fácil. A descoberta das áreas de mineração veio da ação desbravadora dos bandeirantes. Eles foram os responsáveis por encontrar as primeiras jazidas de ouro e pedras preciosas. Então a relação é muito óbvia, muito direta. É a ação dos bandeirantes que veio a descobrir as minas de ouro nessa região. Uma ação direta. Facinho esse exercício só para você aí entrar no clima da aula. Bora continuar? Ei, lembra onde nós paramos? Casas de fundição. Responsáveis por tirar o quinto, transformar esse ouro então em barra e entregar para o governo, de volta para o minerador. E o governo já ficar com o seu quinto. Legal? Só que isso gerou uma revolta. A revolta de Vila Rica, lá no ano de 1720. Ei, lembra quando foi criada a Casa de Fundição? 1719. Já no ano seguinte, uma grande revolta em Vila Rica, que hoje, aliás, chama Ouro Preto. Olha lá, essa revolta foi contra a criação das casas de fundição. Os revoltosos diziam: não queremos casa de fundição, pois isso dificultaria o comércio na região mineradora. Porque se esse ouro não pode mais circular em pó ou em pepitas menores, vai dificultar muito o comércio, tem que ser barras maiores, isso é ruim para os mineradores. Justificativa oficial. Extraoficial: não haveria mais contrabando, então agora teria que ser totalmente legalizado esse ouro, os mineradores então deveriam pagar mais impostos ao governo. Essa revolta foi de tropeiros, donos de minas e parte da população da região de Vila Rica. A revolta foi vencida pelas tropas do governo. Como assim vencida? O conde de Assumar, que era o governador da região das Minas então, ele foi surpreendido com essa revolta e com tropas em menor número que ele estava. O que o conde de Assumar fez? Sinalizou para os revoltosos: eu vou atender as exigências de vocês, dá um tempo para mim. Os revoltosos deram um tempo, foi o tempo dele conseguir no Rio de Janeiro, em províncias, em cidades ao redor, maior número de tropas. Quando ele reuniu essas tropas, ele foi para cima dos revoltosos e venceu essa revolta de Vila Rica. Então a revolta não deu certo, as tropas do governo venceram e, como resultado, líderes foram presos e o tropeiro Filipe dos Santos foi considerado o principal líder, tanto que se você procurar em alguns lugares, essa revolta vai ter o nome de Revolta de Filipe dos Santos, ou Revolta de Vila Rica. O Filipe dos Santos foi condenado a ser enforcado e esquartejado em praça pública. Por que uma punição tão severa? Não era só enforcar, mas ainda esquartejar em praça pública. Os pedaços de seu corpo deveriam ficar expostos em postes. Por que isso? A ideia é exemplo. Se você se revoltar contra o governo, este será o seu destino. Então, dar exemplo pelo medo. Filipe dos Santos serviu de exemplo, então. Revolta de Vila Rica contra as casas de fundição. Deu certo? Não. Não deu certo. Mas é uma primeira revolta dessa população contra as casas de fundição. Sobre isso, aliás, tem tarefa para você fazer. Responde aí.
Esse texto, você percebeu que ele fala sobre como eram os ares dessa região das Minas. Aliás, acompanha ali, ó. Nas palavras de um dos primeiros governadores, ao fim das 2 primeiras décadas do século XVIII, a chuvosa e fria região central da terra mineira evaporava tumultos, exalava motins, tocava desaforos, quando não, vomitava insolências. Poder-se-ia inferir que o cenário dominante nas Minas era de um permanente confronto dos novos habitantes, desejosos de enriquecer rapidamente. Então, você reparou que tem um cenário aí de disputas o tempo todo. Então a pergunta é, as 2 primeiras disputas que a gente já estudou sobre a região das Minas, comente elas. Facinho, era. A primeira foi a Guerra dos Emboabas, o conflito entre paulistas e os forasteiros que chegaram à região atraídos pelo ouro. E esses forasteiros eram chamados de emboabas, aves de pés cobertos. E essa guerra foi pelo controle da região mineradora. O conflito terminou com a vitória dos emboabas. Tranquilo, você já estudou isso. E na aula de hoje, você estudou a outra revolta, que é a segunda revolta, foi a revolta de Vila Rica, 1720, também chamada de Revolta de Filipe dos Santos, que tentava impedir a criação das casas de fundição. A rebelião foi sufocada e Filipe dos Santos foi executado. Então ele foi condenado a enforcamento e a ser esquartejado em praça pública. Conseguiu as 2 revoltas, Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica. Legal? Continuando, o Distrito Diamantino, como o nome mesmo diz, a gente tem então, a partir de 1729, foram encontradas jazidas de diamantes no chamado Arraial do Tijuco, o rio Tijuco que passava por ali, na região onde hoje é Diamantina. Em 1734, logo depois, a área foi demarcada e declarada propriedade real. Ou seja, os moradores que estavam ali foram retirados. Isso aqui agora é terra do rei. E aí, a exploração foi entregue a contratadores. O que é isso? Particulares que possuíssem escravos. Eles entravam em acordo com o governo e tinham o direito de explorar aqueles diamantes. Eles deveriam extrair os diamantes e entregar parte deles para o governo. Aí, o relacionamento que a Chica da Silva teve foi com um desses contratadores de diamantes. A entrada e a saída das pessoas no distrito diamantino era rigidamente controlada. Óbvio, uma área de muito interesse, de grande retorno, então muito controlada. Distrito diamantino, além do ouro, diamantes nessa região. E aqui você tem isso. Aqui, ó, no teu mapinha, na pontinha de cima dessa área em amarelo, que é a região mineradora principal, está destacada em amarelo, você tem aqui em cima o Tijuco, onde hoje é a cidade de Diamantina. Então aqui mais para baixo você tem São João del Rei, Vila Rica, Mariana, Sabará. Aqui você tem aquela região principal do ouro e aqui mais para cima do diamante. Aqui o mapa está mostrando para você em destaque o atual mapa de Minas Gerais. Destacado em amarelo, essa região mais forte com ouro e diamantes. É dessa região que a gente está falando quando a gente fala de ouro em Minas Gerais. Legal? No mapa fica mais fácil de ver, né? Ei, e a sociedade, as pessoas que habitavam essa região de Minas Gerais? Era uma sociedade urbana, com pessoas de diferentes situações econômicas. Ao contrário da sociedade açucareira do Nordeste. Lembra? Rural e dominada por senhores de engenho. Então você tinha uma sociedade que os senhores de engenho tinham um domínio muito forte e era rural. Aqui não, urbana, com pessoas de diferentes níveis sociais. Os mineradores, os comerciantes, as quituteiras, os ferreiros, carpinteiros, pedreiros,
Havia também os padres, os militares, os funcionários da coroa, os pequenos agricultores, os escravos e outros. Então, havia uma enormidade de ocupações e de pessoas de diferentes níveis nessas minas. Esse esquema de pirâmide vai ficar um pouco mais fácil para você entender. Você tem a grande parte da população de Minas era formada por escravizados, mas também por homens pobres livres. O que é homens pobres livres? Eles não tinham profissões definidas, não eram donos de minas de ouro e foram para a região em busca do sonho de encontrar ouro. Como não conseguiam, eles então dependiam de doações, de esmolas, de um trabalho ou outro numa cidade, numa vila para sobreviver. Eram homens sem ocupação definida, não havia uma classificação de ocupação para eles. Além deles, subindo mais, as chamadas camadas médias, que a gente viu na tela anterior, e claro, no topo, os ricos, que eram formados basicamente pelos funcionários públicos de alto escalão, pelos comerciantes, que a gente fala na próxima aula, e pelos donos de minas de ouro. Então, você tem uma sociedade que era dominada pelos escravizados. Aliás, olha do lado direito. 52% da população das Minas Gerais era formado por negros. 26% da população das Minas Gerais era formada por pardos e 22% por brancos. Os brancos, clara minoria aí dentro, e a população negra, grande maioria dentro das Minas Gerais. Legal? Seguindo, a ascensão social era possível. Sim, você podia crescer, podia tranquilamente, podia subir de nível na sociedade. Era possível. Encontra uma mina de ouro. E ainda, o trabalho nas minas exigia menor quantidade de equipamentos, exigia menos instalações e exigia menos mão de obra. Em comparação com o açúcar, muito menos. Portanto, maior número de pessoas tentavam a sorte nas Minas Gerais, diferente da sociedade açucareira, que necessitava de todo um engenho pronto. Aqui não, pessoas iam sozinhas tentar a sorte na região, como se dizia. E grande concentração de riqueza. Ia muita gente para as minas. Todos conseguiam? Não, uma pequeníssima minoria conseguia. E lembra ainda, para se tornar dono de uma data, se você não encontrasse a jazida, para ser dono de uma data, você deveria ter escravos. Então isso ajudou a aumentar a concentração de riqueza nas mãos de uma minoria. O que predominava mesmo era a pobreza e não a riqueza. Grande parte da população de Minas era pobre. A pobreza era normal na região das Minas. Então, tarefa sobre essa sociedade aí.
Em comparação com a sociedade açucareira, que mudança você consegue perceber então no açúcar? Bem claro, a mudança foi de uma estrutura estamental mais rígida, com senhores de engenho e escravos, para uma sociedade que passava a apresentar mobilidade social, sobretudo devido à consolidação de uma classe de comerciantes e artesãos na região mineradora, principalmente. Então, não era simplesmente ser dono de engenho que poderia te tornar rico. Havia outras ocupações que poderiam render dinheiro. Legal? Galera, na aula de hoje você aprendeu sobre o quinto, o principal imposto sobre o ouro. Quinta parte. As casas de fundição tentaram impedir o desvio do imposto e melhorar a arrecadação, e geraram como consequência a revolta de Vila Rica. E ainda, a sociedade mineradora, ela apresentava maior chance de mobilidade social em relação à sociedade açucareira. Não era certeza de riqueza, mas havia maior chance de mobilidade. Legal? A gente vai continuar na nossa próxima aula, então. Eu vou ficando por aqui. Tchau, pessoal!